todos que nos acompanham. Hoje nós estamos aqui em mais uma edição do Tech Talks no canal da Brain Inteligência Estratégica. Temos o prazer de falar hoje com o CEO da Rede Vistorias, o Henrico, que é uma empresa aí que já tem uma bagagem muito interessante, veio também para suprir uma necessidade muito bacana do nosso mercado. Inclusive, nas últimas semanas também esteve em voga aí por algumas questões circunstanciais de crescimento, a gente vai falar disso. Henrico, muito obrigado, um prazer falar contigo, obrigado pela tua disponibilidade em poder compartilhar um pouco a sistemática da Rede Vistorias, que é uma empresa que já tem uma atuação nacional hoje, com os nossos aí espectadores. Prazer, viu? Grande prazer, Guilherme. Obrigado aí à Brain pela oportunidade de poder bater um papo, falar um pouco das inovações aí no mercado de PropTechs, Construtechs. Vai ser um prazer aí a gente compartilhar esses conhecimentos. Legal. Henrique, a primeira coisa que a gente sempre pergunta, né? Como começou a Rede Vistorias? Por que ela foi fundada? O que ela buscou resolver de problema? Toda empresa de tecnologia, seja PropTech ou Construtech, obviamente vem com uma proposta de resolver algum gargalo do nosso setor que precisa, às vezes, ser mais digital ou que precisa se profissionalizar e não só por conta de tecnologia, né? Qual foi o problema básico inicial que a Rede Vistorias veio trazer? Como que você pode contextualizar isso para nós? Guilherme, a minha formação, eu sou formado em engenharia eletrônica e sempre trabalhei muito com tecnologia, mas depois de ter ficado 10 anos em duas multinacionais, principalmente, na Motorola e na Nokia, quando eu saí, eu comecei a empreender com franquias e uma das franquias que eu tive um tempo de atuação foi a Localiza. E o que aconteceu? Eu montava a Localiza, algumas agências da Localiza em cidades que tinham grandes projetos de mineração em Minas. Eu colocava a Localiza na entrada da cidade e nessas cidades, geralmente, o crescimento no mercado imobiliário era muito grande, porque era muita gente de outros estados mudando para a cidade e tal. Aí eu comecei a colocar imobiliárias dentro do pátio lá também para poder organizar o mercado imobiliário dessas cidades. Normalmente eram cidades pequenas, chegaram grandes empresas que queriam toda a parte de locação estruturada, etc. E não existia... Eu comecei a mexer com isso sem uma experiência e comecei a verificar o problema que era a parte da vistoria no Brasil. Pesquisando, vendo que não tinha nenhum tipo de tecnologia envolvida, que a parte da imparcialidade muito comprometida. E aí comecei a pesquisar bastante sobre esse tema, principalmente analisando o mercado americano das empresas de home inspection, que tem, você tem uma ideia, nos Estados Unidos tem centenas de empresas de home inspection, mas as 5 maiores têm mais de 1.700 unidades espalhadas pelos Estados Unidos, e traz muita segurança e transparência para as transações imobiliárias essas empresas. E aqui no Brasil, sempre feito de uma forma amadora, dentro das imobiliárias, o que gera um pouco de conflito na questão da imparcialidade. E aí, cara, eu falei, pô, aí existe um mercado que eu consigo unir várias coisas, né? Estava lá ainda pensando isoladamente, eu consigo unir a minha parte de tecnologia, porque se eu arrumar uma forma de ter tecnologia nesse mercado, vai ser legal. Então, eu resgato a minha história de formação na área de tecnologia. Eu consigo criar uma situação de alavancar isso pelo Brasil, pela experiência que eu tive de ser master franqueado de algumas redes e fazer essa expansão no Brasil. Mas aí precisava a tecnologia. Eu falei, como que eu vou começar a pensar nisso? Sem tecnologia não tem nenhum tipo de possibilidade de escalar isso aí. Pesquisando, eu descobri os dois caras, que é o Jonathan e o Paul, que são os meus sócios aqui em Florianópolis. Eles tinham uma soft house e tinham desenvolvido o primeiro aplicativo do Brasil de vistoria para locação. Eles tinham desenvolvido e começaram a vender para as imobiliárias. Florianópolis sempre um celeiro, né, no que tange a tecnologia, né? Exatamente. Aí foi um momento interessante, porque uniu o útil ao agradável, porque eu já tinha vontade de morar aqui em Floripa mesmo. Eu sentei com os caras e falei, vamos fazer o seguinte, vamos ser a primeira empresa de prestação de serviço de vistoria no Brasil, com tecnologia embarcada. Isso existe, eles já sentiam essa necessidade, que eles eram demandados, mas eles estavam muito focados na tecnologia.
E aí nós sentamos, falamos, vamos montar? Vamos. Criamos a Rede Vistorias, completou 4 anos agora. E a dor do mercado era muito latente, né? A dor do mercado. Se você pensando no mercado imobiliário especificamente, a imobiliária, se você chegar em 100% das imobiliárias no Brasil e perguntar qual é a maior dor que ela tem, é vistoria. E aí a Rede Vistoria já nasceu com a ideia de franquear. Sim, aí eu já tinha essa bagagem, eu falei, cara, para crescer, atender esse Brasil imenso aí, a gente precisa ter franquias. Aí nós começamos a franquear, mas rapidamente a gente viu que nas capitais a gente precisava ter unidades próprias, porque o atendimento em cidades muito grandes é complexo, precisa ter uma estrutura bem grande e sólida. Então, hoje no Brasil, a gente atende 400 cidades, mas em 16 grandes cidades, nas 16 maiores cidades do Brasil, são unidades próprias. Legal. E o restante são franquias. Legal. Como que funciona? Qual que é o fluxograma, né, o workflow do negócio? Como que funciona a Rede Vistorias? Nós começamos com as propriedades em uso, prestando serviço nas propriedades em uso. Começamos pelas vistorias de locação, de entrada e de saída. Depois, a gente viu também a necessidade da vistoria de transferência, que é a compra e venda de imóveis usados. Isso a gente sempre questionou de forma muito enfática. Por que você compra um carro e leva no mecânico, um carro usado e leva no mecânico de confiança, e você compra um imóvel que provavelmente é o maior bem da sua vida, da maioria dos brasileiros, e você não da pessoa, né? E você não sabe o que você está comprando. Não tem lógica isso. Como a gente começou, né? Exatamente. Aí a gente começou a batalhar, a implementar isso no Brasil, a vistoria de transferência. Ainda estamos, a vistoria de locação a gente já é bem grande. Vistoria de transferência. Que eles começaram então pela propriedade em uso já. Isso. Aí a gente foi para a vistoria de transferência, que é compra e venda de imóveis usados. Houve alguma resistência no mercado, infelizmente, porque ainda impera em algumas cidades um perfil um pouco de jeitinho brasileiro, não ter muita clareza na transação, e a vistoria ela traz clareza na transação, mas a gente vem conseguindo crescer também na parte de vistoria de transferência, e aí a gente caminhou para a parte dos prédios, né? A vistoria de predial e a inspeção predial, porque isso está virando lei nos municípios, a importância da vistoria predial e da inspeção predial. Os prédios estão ficando velhos, a questão de segurança, inclusive. Os síndicos são responsáveis pela manutenção preventiva e corretiva dos prédios. Inclusive, eles podem ser incriminados se for detectado que caiu uma laje por falta de uma manutenção. Pessoa física, a gente sabe. Pessoa física. Pessoa física, exatamente. Então, a gente também entrou nessa parte forte de vistoria e inspeção predial. E ainda em propriedade em uso, a gente faz a parte de avaliação imobiliária, porque se a gente faz a vistoria, a gente tem um grupo de engenheiros, a gente consegue gerar um laudo de avaliação. E também propriedade em uso, a gente faz as auditorias nas lojas. A vistoria no varejo, ela é chamada de auditoria, porque além de você olhar a parte física do imóvel, você olha a padronização, se está dentro da padronização da marca. Da marca, da própria franquia, etc. Exato. Aí, quando a gente consolidou as propriedades em uso e nós temos uma tecnologia robusta, adaptável, nós temos capilaridade no Brasil, vamos olhar para o ciclo de vida do ativo imobiliário inteiro. Então, nós começamos desde lá do projeto, aquisição, execução da obra, propriedade em uso. Então, por exemplo, nós temos clientes que compram imóveis em grande escala, empresas de iBuyer, empresas que trabalham com créditos imobiliários estressados, que a gente vai e faz uma vistoria, em alguns casos faz uma avaliação imobiliária. Nós temos clientes, construtoras, empreiteiras que demandam da gente a vistoria cautelar de vizinhança. Antes de iniciar uma obra, vai fazer um prédio, antes de bater a fundação, importantíssimo que seja feita uma vistoria cautelar de vizinhança para saber o estado dos imóveis ao redor, para depois, se tiver algum problema, saber o que é responsabilidade de um e de outro. Vistoria cautelar para as empreiteiras que vão fazer grandes obras de engenharia civil dentro de áreas urbanas, precisam de fazer vistoria cautelar
por exemplo, vai fazer uma adutora, vai quebrar o asfalto na frente de um monte de casa, tem que fazer vistoria cautelar de vizinhança para saber como é que estavam as casas. Agora, por exemplo, o novo marco regulatório do saneamento básico vai ser quebrando rua no Brasil inteiro. Tem que fazer vistoria cautelar nesses imóveis. Entendi. Aí vem a parte da execução da obra, tanto a parte de medição para trazer transparência no pagamento aos fornecedores e a parte de final de obra também. A gente faz essa vistoria de final de obra, principalmente para a incorporadora. Memorial, etc. Né? Exato. E a entrega de chave, que é outro ponto muito importante, porque vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que o Guilherme não é da área do mercado imobiliário, comprou um apartamento na planta. Você comprou um memorial descritivo há 3 anos atrás, você comprou um papel. Exato. 3 anos depois, você vai receber o imóvel. Você firmou um compromisso, na verdade. Né? Você vai receber um imóvel. Você não é técnico para fazer uma vistoria, por exemplo, e você não lembra o que estava no memorial descritivo. Então, numa vistoria de entrega de chave, você tem que falar que está tudo novo, que está tudo funcionando e tem que estar em conformidade com o que você comprou, porque não adianta você... Na entrega da chave, tanto a pessoa física te contrata, ou seja, o comprador, quanto eventualmente o incorporador para vistoriar uma obra executada por um terceiro. Exato. A entrega da chave também é outro ponto que a gente tem visto cada vez mais construtoras visionárias, construtoras que querem trazer cada vez mais transparência, terceirizando a entrega da chave para uma empresa que faz de forma imparcial. Entendeu? Legal. Então, pega todo o ciclo de vida do ativo imobiliário. Entendeu? Então, a rede vistoria, se você perguntar, vocês são PropTech ou Construtec? Na verdade, nós somos as duas coisas. A gente pega a parte de PropTech e a parte de Construtec. Vocês naturalmente começaram ali, né, pela vistoria das transações imobiliárias, que creio eu seja o mais fácil de escalar, né? É um grande mercado. Quanto representa hoje a atuação de vocês dentro de propriedade em uso, vistoria cautelar, etc? Propriedade em uso está com 90% do nosso faturamento ainda. Entendi. Então, você começou, teoricamente, ali em propriedade de uso, onde o teu cliente principal, né, seria o imobiliarista, correto? Exatamente. O imobiliarista. E, ao longo do tempo, você foi vislumbrando outras oportunidades e hoje você consegue atender imobiliarista, incorporador, construtor, cliente final e redes de varejo mesmo, né? Isso. O nosso foco continua sendo B2B, mas a gente tem imobiliárias, construtoras, incorporadoras, administradoras de condomínio, instituições financeiras e redes de varejo. São os nossos 5 principais clientes B2B. Legal. E falando em abertura de franquia, né? Hoje vocês estão... Qual que é o volume de franquias que vocês têm? Hoje nós temos 82 unidades entre unidades próprias e franquias. Cada unidade atende, na média, 5 cidades e a gente atende 400 cidades no Brasil. Legal. Hoje, para uma pessoa ser um franqueado da rede de vistorias, precisa ser um perito? Quais são as condicionantes que o chancelam como um franqueado? Na verdade, o cara precisa entender ou ter uma capacidade de aprendizado interessante sobre o mercado imobiliário. A gente tem na nossa rede muitos engenheiros, mas a gente tem também pessoas que são gestores e que contratam os técnicos para trabalhar nas unidades, entendeu? Então a gente tem os dois cenários, né? A gente, por ser uma empresa de vistoria, a parte técnica ela é muito importante, né? Então, ter no quadro da unidade técnicos de edificação, engenheiros, arquitetos, isso é muito importante para a gente. Ou, se ele for, maravilha. Se ele não for, ele vai ter rapidamente que ter pessoas na equipe dele com essas graduações, com essas capacidades técnicas. Legal. Como toda franquia, deve ter um guideline, né? Vamos chamar assim, a seguir, né? E o processo de franquia, só para o espectador aqui que nos assiste, nos ouve, entender. É similar, eu vou usar um exemplo hipotético, a redes de varejo, por exemplo, né, com royalties, etc. Como que é o processo de franqueamento de vocês? Isso aí a gente segue o padrão da lei de franchise, né?
Então, tem todos os instrumentos jurídicos que toda franqueadora precisa ter, circular de oferta de franquia, contrato de franquia. Legal. E a gente recebe royalties e Fundo Nacional de Propaganda dos nossos franqueados. Legal. Até eu vasculhando um pouco o site, eu sempre gosto de entrar, entender. Vocês falam lá, né? A gente usa tecnologia exclusiva com metodologia própria. O que você pode falar em termos de tecnologia exclusiva e metodologia que vocês usam? Como que ela foi desenvolvida? O que ela traz? Isso é a origem nossa, né? A gente começou com o primeiro aplicativo do Brasil de vistorias de locação e a gente foi desenvolvendo e aperfeiçoando isso aí. Hoje a nossa tecnologia, toda a tecnologia é nossa, né? Por ser uma startup, um dos principais pilares de uma startup é essa capacidade de evolução do software. Então, ter uma equipe de desenvolvimento robusta é fundamental. E o que a gente tem de tecnologia, basicamente? Ela é dividida em duas partes, a parte do painel e a parte dos aplicativos. Então, quando um cliente nosso ele entra e escolhe lá novo serviço, vamos imaginar o cliente, você fica em Curitiba, né, Guilherme? Eu estou em Curitiba agora, é isso. Então, vamos imaginar Curitiba, clica ali, novo serviço, aparece todos os serviços que a gente faz na cidade de Curitiba, que é o ciclo de vida do ativo imobiliário que eu te mostrei. Quando você escolhe lá vistoria predial, a gente carrega o checklist da vistoria predial, que é diferente da vistoria de locação, que é diferente da vistoria de entrega de chave, que é diferente da vistoria cautelar. Carrega o checklist, manda para o vistoriador que está mais próximo e que tem a capacidade e ou graduação para executar aquela vistoria. Porque tem vistoria que precisa ser técnico de edificação. Entendi. Tem vistoria que precisa ser engenheiro, tem vistoria ou arquiteto. Então, a gente manda para o cara que vai fazer, que está mais perto e que pode fazer. Porque tem vistoria que precisa ser engenheiro. Não adianta você mandar para uma pessoa que não tem a formação de engenharia ou arquitetura, entendeu? Legal. E ele vem, então, com aquele checklist embarcado num app e faz a vistoria, portanto. Né? O cliente final, seja um imobiliarista, seja um incorporador, você fatura serviço, acredita? Como que é a forma de remuneração? Por vistoria? Normalmente os nossos clientes eles compram um crédito, né? É pré-pago. Um crédito, isso. Pré-pago e pós-pago, depende da negociação. Uhum. Mas ele compra, vamos imaginar que o cara faça 1.000 metros quadrados de vistoria por mês, uma imobiliária, por exemplo. Aí ela vai fechar com a gente 10.000 metros quadrados e a gente vai dividir de acordo com o consumo dele de 10 vezes. E aí ele vai pedindo, vai ter lá o crédito, 10.000 metros quadrados, cada vistoria que ele pede vai diminuindo ali de acordo com a metragem quadrada da vistoria. Ele vai tendo um extrato, vai consumindo, Legal. até ter que renovar novamente. E naturalmente os valores de metro quadrado variam de acordo com o tipo de vistoria, né? De acordo com o tipo de vistoria. Variação principal de acordo com a profundidade técnica exigida numa vistoria. E até com o profissional envolvido, né? Exato. Legal. Henrique, o que vocês mudaram? Você falou a rede foi fundada em 2016, correto? 2016. O que de lá para cá vocês tiveram que pivotar? Vocês tiveram alguma coisa que deixar de lado, focar em alguma coisa, tirar o foco de algo? Teve algo que vocês repensaram ao longo do caminho? Cara, empresa de startup, ela tem que ter uma disciplina, porque você precisa ganhar um determinado jogo para depois você começar a crescer por adjacência. Uhum. Então, a gente tinha que ganhar o jogo de ser conhecido nacionalmente pelas imobiliárias, ser referência em vistoria nas imobiliárias. A partir daí, a gente ir para outros B2B, como construtora, administradora de condomínio, instituição financeira, redes de varejo. Então, a gente focou muito em construir e consolidar esse canal e depois que a gente viu que a gente já tinha capilaridade, já tinha um conhecimento de marca,
a gente poderia abrir o leque de Ainda que isso já serviços e soluções. no business plan inicial, vocês seguraram até uma fase de ramp-up ali da empresa e ela está rodando, né? Dentro do core É, principal dela, né? a gente desde do um ano e meio ali, a gente viu que a gente tinha que enxergar o ciclo de vida do ativo imobiliário. A gente já tinha isso na nossa cabeça, a tecnologia já estava sendo desenvolvida para isso, as nossas áreas de produtos já estavam pensando nisso, só que comercialmente a gente continuava vendendo vistoria para o mercado de locação, entendeu? E preparando o segundo ciclo da empresa, que a gente está chamando agora 2020 a 2023, mais 4 anos, do ciclo 2. Aí no ciclo 2 a gente pega o leque todo do ciclo de vida, mas inicialmente a gente teve que ter disciplina de consolidar o canal imobiliário. Legal. Henrico, voltando aos franqueados, quem que é o perfil do teu franqueado? Ele é um engenheiro, profissional liberal, é um técnico recém-formado? Qual que é o grande perfil do teu franqueado hoje? O empreendedor nato que contrata isso? A gente, a pessoa que normalmente busca uma franquia, isso qualquer franquia, né? São pessoas que estão com uma vontade muito grande de empreender, mas querem empreender numa coisa mais já padronizada para diminuir o risco, né? Então é um empreendedor que, através de uma franquia, ele quer minimizar riscos do mundo do empreendedorismo. Isso serve para qualquer franquia. No nosso caso, é esse perfil, mas uma pessoa que tenha entendimento ou condição de desenvolver conhecimentos técnicos que envolvem vistoria. Tem que ser a pessoa técnico, né? é um franqueado mais técnico, porque ele tem, se ele não é, ele tem que desenvolver isso, entendeu? Senão ele vai ter dificuldade para gerir o negócio, para bater um papo com os historiadores em momentos que eles precisam melhorar. Você não vai cobrar ou ensinar uma coisa que você não conhece, né? Então você precisa conhecer. Então esse perfil técnico é importante. A rede de vistorias hoje tem alguns diferenciais competitivos, vários já expostos aí por você, mas quais são os grandes diferenciais competitivos na tua leitura perante uma solução mais offline, mais arcaica, vamos chamar assim? É ganho de tempo, é centralização em uma plataforma, é tecnologia, é custo? O que você julga como principal diferencial competitivo da vistoria dentro do guarda-chuva de vocês? Se comparado a um perito, enfim, particular, ou um historiador, enfim. São várias coisas, né? Primeiro, assim, a parte de tecnologia, a gente consegue cada vez mais trazer segurança para a transação imobiliária, porque se você vai fazer uma vistoria de saída de locação, a gente vai puxar a vistoria de entrada que foi feita há 5 anos atrás, e quando você vai identificar uma não conformidade na vistoria de saída, da parede da sala, você clicou lá, parede da sala, vai puxar as fotos da parede da sala de 5 anos atrás, e aí vai ficar lado a lado com data e hora 2015, 2020, e você consegue entender o estado do imóvel daquele item no ano 2015 e no ano 2020. Então você traz muita segurança com isso e a tecnologia nossa permite isso aí. Além do mais, a gente, com tecnologia, a gente dá rapidez, né? Que é outro ponto importante. A gente começou com 48 horas e cada vez mais a gente está caminhando para entregar desde a solicitação até chegar no painel lá do cliente em 24 horas. Então, a gente traz bastante isso aí. Segundo, a gente consegue trazer uma interação do cliente final mais eficiente da imobiliária, porque, eu estou dando exemplo da imobiliária, uma vistoria de entrada ou de saída tem um QR Code lá, que o cara escaneia aquilo ali e ele consegue, aí abre uma página para ele fazer algum tipo de contestação. Então, você consegue começar a ter o histórico do imóvel, desde a vistoria de entrada, contestação, solicitações de reparo ao longo da locação, vistoria de saída. Você tem um histórico daquele imóvel dentro da plataforma, entendeu? Além do mais, quando a gente começou a oferecer outras coisas,
Hoje a gente para alguns clientes nossos e para as imobiliárias especificamente, nós não somos apenas um fornecedor importante, nós somos geradores de novas receitas. Por quê? A gente, além de fazer vistoria, a gente tem corretora de seguro, que a gente faz uma parceria com as imobiliárias para oferecer seguro fiança, seguro residencial, que a imobiliária tem participação nisso aí. A gente pode oferecer crédito para financiamento com imóvel em garantia, antecipação de aluguel, são outras coisas que a gente vai fazendo em parceria com as imobiliárias, gerando novas receitas para as imobiliárias. Receitas então, nós somos, né? Então, a gente é um gerador, além de tirar uma dor muito grande das costas da imobiliária, que é a questão da vistoria, a gente é gerador de receita. Então, isso é um diferencial muito importante para as imobiliárias de forma geral. Mas eu acho que o mais importante de tudo, cara, o mais importante de tudo é a imobiliária poder realmente trabalhar o que é uma transação imobiliária, né? Transação imobiliária é um momento importantíssimo na vida das pessoas. A pessoa compra um imóvel, ou para um momento de alegria ou de tristeza, mas é um momento muito importante. Nasceu um filho, quer morar num apartamento de 3 quartos, morreu alguém na família, não quer morar mais naquele apartamento. Filho que foi para a faculdade, é um apartamento para o filho. Casou, separou. Então, é um momento marcante. A imobiliária tem que marcar a vida dessa pessoa. Como é que você marca a vida de uma pessoa se você, ao invés de trabalhar esse momento e gerar um encantamento, você entra numa zona de conflito? Vou fazer vistoria. Cara, a partir daí você já quebrou o encantamento. Entendeu? Então, quando a imobiliária ela leva uma empresa que chega lá mostrando um negócio diferente, uma tecnologia avançada, um trabalho profissional, cara, ela conquista aquele cliente. E aí ela vai gerar mais negócios com esse cliente. Entendeu? Então, eu acho que... né? E focar no core dela, né? Exatamente. Então, eu acho que esse é o grande propósito. É a grande vantagem que a gente leva para os nossos clientes. Legal. E o mesmo se aplica à construtora também, Guilherme. Por exemplo, uma entrega da chave. Sim, que é um momento de felicidade e acaba gerando frustração em muitos casos, né? Que é aquele compromisso que você teve de compra, né? Aquela imagem renderizada que o cliente viu, às vezes chega na hora e não é muito bem aquilo porque não houve uma explicação correta, né? Então, eu acho que ele vem para deixar de forma transparente para que ambas as partes aí, né? Que a negociação flua sem conflito para ambas as partes, né? O cara tá recebendo um imóvel, o cara ele se comprometeu com aquele sonho ali 20, 30 anos da vida dele, cara. Como que ele pode lembrar durante 20 ou 30 anos da construtora, da incorporadora, de forma positiva pra caramba ou de forma extremamente negativa? Para pensar o que é um cara ficar 20 anos indignado com uma construtora e falando mal dela. E mesmo aquele cara que não vai pro litígio, né? O cara sofre uma frustração, tem conhecidos, né? Então que o cara, puta, não, vai assim, né? Então é aquele negócio assim, não é isso que eu assinei, mas vai assim, né? E com esse processo você tende a clarificar as coisas. Henrico, recentemente aí, não dá para falar, isso foi a mídia, né? Vocês receberam um aporte recente, né? Já tinham recebido anteriormente, salvo engano, correto? Esse seria a segunda rodada de aportes que vocês receberam, né? Exato, a segunda. Da Terracota, né? E de alguns outras fontes. Na tua leitura, ao que se deve esse aporte? Ou seja, o que esses investidores viram hoje na rede de vistorias como plano de crescimento, né? E qual que é a ideia de vocês usarem esse aporte recém-recebido aí? O que você pode falar, obviamente, né? A gente tinha tido uma primeira rodada de investimento logo no segundo ano da empresa, de um fundo aqui de Santa Catarina, em Minas Gerais, que é Invisto. Uhum. E agora a gente recebeu uma nova rodada, onde a Invisto continuou, a Terracota entrou e a Domo de São Paulo participou também dessa rodada. Cara, para você... É muito legal para o empreendedor receber um investimento pela capacidade que dá para a empresa de acelerar ainda mais os processos, mas o principal, eu acho, é a validação que o negócio é legal. Porque uma coisa, se você me perguntar,
eu vou falar com o melhor negócio do mundo. É o negócio que eu e os dois sócios nós pensamos, idealizamos, nós vamos falar com o melhor negócio do mundo. Agora, outra coisa é um fundo de investimento que está analisando centenas de negócios, falar que o seu negócio é bom. Então, Ninguém fala que o filho é feio, né? A gente né? Exatamente, cara. Então, isso nos dá mais motivação ainda para a gente, os founders, para a equipe, para os franqueados, todo mundo fica empolgado porque tem algo interessante acontecendo e uma validação do negócio, né? Então, isso é importante para caramba. Mas o mais importante é que existe uma grande onda acontecendo. Veio muito a onda das fintechs e a onda da Construtec, PropTech, ela está muito grande. Se você analisar mercado imobiliário, cara, mercado imobiliário, pensa no Brasil. A importância do mercado imobiliário. Quantos por cento do PIB representa o mercado imobiliário? Quantos milhões de empregos no Brasil são provenientes do mercado imobiliário? É um setor importantíssimo da economia, cara. Qualquer governo, quando pensa em fazer alguma coisa para a economia dar uma enriquecida, ele começa por onde? Mercado imobiliário. Construção civil. Cara, e como é que isso pode continuar precisando melhorar a transparência? Entendeu? Transação imobiliária ela tem que ser extremamente transparente. Quanto mais transparente e segura for, mais fluidez os negócios vão ter, mais negócios serão gerados. Então, é isso que eu acho que as empresas que investem na rede de vistorias, elas enxergam que o mercado imobiliário é gigante, enxergam que transação imobiliária é e vai continuar sendo sempre um grande negócio e que a gente está trazendo, o que a gente gosta de falar internamente, é que a gente está restabelecendo o elo de confiança nas transações imobiliárias. A gente está tirando o peso das costas das imobiliárias, tirando o peso das costas das construtoras incorporadoras e a gente está trazendo cada vez mais transparência e segurança para esse processo. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Comprador, vendedor, intermediário, construtor, incorporadora, todo mundo ganha com a transparência e com a segurança. Isso eu acho que é o grande negócio que os investidores se enxergam no nosso negócio. Que legal. Henrico, muitas startups, e nisso estão as PropTechs e Construtechs, às vezes encontram dificuldade de manter a empresa perene, ativa, por duas principais razões. Falta de investimento, muitas das vezes, e a gente acabou de falar disso, então acho que isso, né, estão resguardados aí, né? E às vezes pelo surgimento de novas tecnologias, né? Aquela tecnologia não se tornou perene, né? Para vocês têm uma tecnologia exclusiva própria, por melhor que ela seja, ela pode ser reciclada? Vocês vislumbram uma reciclagem dessa tecnologia, um aprimoramento? Qual que é o processo de aprimoramento tecnológico da rede de vistorias? Que vocês já tiveram, que vocês vislumbram, né? Eu acho que no mundo atual, toda empresa tem que ser uma empresa de tecnologia. Em qualquer setor, cara. Se você é dono de uma rede de lojas de calçado, você tem que ter tecnologia. Cara, tudo tem que ter tecnologia. Não própria, terceirizada, ao menos, né? Exatamente, tudo tem que ter tecnologia. Esse é o primeiro ponto. Agora, se você é efetivamente uma empresa de tecnologia, como todas as empresas startup tem que ser, startup tem que ter tecnologia e tem que ser escalável. Então, você tem que ter tecnologia. Você tem que sempre imaginar como é que você vai matar o seu negócio. É você que tem que matar você mesmo. Cara, qual que é a próxima tecnologia que eu vou lançar de vistoria ou vou melhorar na minha plataforma que vai matar o que eu faço hoje? Se tiver com alguém que matar, tem que ser a gente mesmo. Correto. Isso é uma coisa, eu estou falando uma coisa simbólica, lúdica, assim, cara, mas é a realidade. Você tem que evoluir rapidamente sua tecnologia e mudando seus processos, que daqui a pouco você olha para trás e fala, cara, olha como é que a gente faz hoje, está totalmente diferente de como é que a gente fazia há 2 anos atrás, e assim vai. E assim vai, cara. Legal, legal. Então você tem que ter esse pensamento. É isso mesmo. Você tem que tentar matar teu negócio. E aí nisso a reinvenção acontece, né? Eu gostei. Henrico, para até caminhando para o final, para acabar, a gente sempre tem feito também 2 perguntas para todo mundo que a gente tem falado, né? E queria ouvir de você. Primeiro, ao que se deve, ao que você acredita esse aumento exponencial de PropTechs e Construtechs? Ao que se deve isso nos últimos anos, na tua leitura?
por que está acontecendo essa movimentação? Você já falou um pouco ali atrás, né? Mas, enfim. Eu acho que, como eu falei, todos os setores começaram a passar por transformações, transformação digital. O segmento Construtec e PropTech, ele sempre foi muito arcaico. E chegou, o segmento de saúde chegou primeiro, o segmento financeiro chegou primeiro, mas era natural que um segmento tão importante do mercado também passasse por essa transformação. Eu acho que ele veio depois pela própria sistemática do mercado Construtec, da construção civil e mercado imobiliário, que ele sempre foi historicamente arcaico. Mas agora chegou. E chegou o tsunami, né? Tsunami. Acelerou, né? E a pandemia acelerou. Uma coisa é você... não, eu vou transformar a minha empresa digitalmente, mas vai ser ano que vem. Outra coisa é o tsunami. Você tem que transformar. Eu brinco, fazejando, né? Vai fazendo e planejando ao mesmo tempo, né? Então, a pandemia acelerou, como você falou, e da agora para frente, cara, é lógico que tem um número grande de Construtecs e PropTechs, vão ter consolidações, né? Como qualquer segmento, tem aquelas que vão se destacar e vão vencer o jogo, tem aquelas que vão ficar importantes, mas não vão ser gigantes, tem aquelas que vão desaparecer. Natural, mas que a tecnologia chegou na construção civil, no mercado imobiliário para ficar, isso eu não tenho dúvida. Enraizou, né? E por fim, Rico, aonde estará a rede Vistorias daqui a 5 anos na tua leitura? Cara, nós vamos ser uma gigante do mercado imobiliário. Nós vamos ser uma gigante do mercado imobiliário, porque o nosso propósito está muito claro. Todo mundo, os colaboradores estão imbuídos desse propósito e a sociedade está imbuída desse propósito, que é a transformação total das transações imobiliárias, segurança, transparência. Então, a gente vai ser muito grande, cara. Grande, olhando todo o ciclo de vida do ativo imobiliário. Em qualquer cidade do Brasil, vai ser possível fazer uma transação imobiliária segura e com transparência. E lógico que nós vamos sair do Brasil também, né? A gente não deu esse passo ainda porque o Brasil é um país continental, né? Então, primeiro vamos dominar o continente Brasil e depois vamos para outros países. Muito bom. Mas que nós vamos ser gigantes, nós vamos, cara. Isso aí a gente tem muito claro isso na nossa cabeça. As coisas têm acontecido de forma muito positiva. Obstáculos irão aparecer, mas a gente está cada vez mais forte, com um time mais forte, com investidores, conhecedores do mercado imobiliário, que isso fez um time muito forte nosso, porque não é somente o dinheiro, é o smart money envolvido na empresa. Então, hoje a gente tem um grupo de pessoas muito forte, então nós vamos ser gigantes, cara. Ainda somos pequenos, já temos um destaque no mercado Construtec e PropTech, temos que agradecer por isso, mas ainda tem muito caminho para trilhar. Muito legal, Henrico. Bom, quem quiser aí conhecer mais da Rede Vistorias é redevistorias.com.br, pode acessar, está aqui embaixo o box, né? Henrico, foi um prazer estar contigo aqui, muito legal o bate-papo, parabéns pela história construída até então, né? E sucesso nos próximos passos que seguramente já estão bem desenhados aí por vocês, tá? A todos que nos acompanham, muito obrigado por estar conosco novamente no Tech Talks. Se inscreva em nosso canal para aqueles que ainda não se inscreveram, ative o sininho, nós estamos divulgando muito conteúdo sempre, ao menos 3 vezes por semana, conteúdos de leitura de mercado, essa editoria de PropTechs e Construtecs, outras editorias do canal da Brain. Fique por dentro do mercado com a Brain, conversas de mercado. Então, é sempre um prazer estar com vocês, podendo levar cada vez mais conteúdo para todos os agentes do mercado. Henrico, obrigado, um abraço, até logo. Muito obrigado, Guilherme. Conte sempre com a gente.